Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falar da diaconia, né? Agora já é a terceira aula. Nós iremos falar sobre a ação transformadora. E a ação transformadora tem muito a ver com as funções dos diáconos na igreja, né? As funções que os diáconos fazem na igreja, mas na ação prática. A gente falou muito da teoria, mas agora a gente vai falar um pouco da prática, da função prática, de como que os diáconos têm esse trabalho de grande importância, né? O alicerce é a base dos obreiros, do clero, né? Assim falando, né? Os diáconos, eles são o suporte, aqueles que segura a construção, né? De toda a obra social da igreja, de toda a ação da igreja. Amém? Então vamos lá, vamos ver as funções dos diáconos na igreja, mais na parte braçal, agora na parte de aplicação mesmo. Vamos ver em nome do Senhor Jesus? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender, que os irmãos precisam entender, é que os diáconos, eles têm uma responsabilidade com os membros da igreja, tá? O trabalho do pastor, o trabalho do evangelista, do presbítero, se eu vou tentar aqui discernir o trabalho deles para vocês, o trabalho do pastor, ele toma conta em geral da igreja. Como diz lá em Atos capítulo 6, o trabalho do pastor, ele é orientação dos membros, é de tomar conta dos membros, orientar a ovelha de Cristo, os membros da igreja, o que as escrituras diz a respeito da palavra de Deus. Ele tem que ensinar os irmãos que estão na igreja a entender, compreender a palavra de Deus, tá? Já os presbíteros, eles já fazem o alicerce no sentido de aconselhamento, tá? Os presbíteros são aqueles que a palavra presbitério significa ancião, tá? Significa aqueles que têm sabedoria, aqueles que auxilia o pastor em questões, em projetos de evangelização, em projetos de caráter bíblico, em projetos de novas ações da igreja referente à pregação da palavra. Os presbíteros, eles ocupam essa função também na igreja, de aconselhamento, tá bom? Já os evangelistas, eles são responsáveis por apresentar a Jesus aquelas pessoas que estão longe da palavra de Deus, que ouviram falar de Jesus e não entenderam, ou nem sequer ouviram falar de Jesus, tá? Evangelistas e missionários, eles têm uma função quase iguais, tá? O evangelista, ele faz muita função de evangelismo, de missão na região local onde ele mora, tá? Já o missionário faz esse evangelismo fora, longe da região onde ele nasceu, onde ele viveu, ou seja, ou em outro estado, ou em outra cidade, ou em outro país, né? Ele faz o trabalho de evangelismo, de levar a palavra de Deus, tá? Já os diáconos, eles têm que cuidar dos membros da igreja, tá? Enquanto os pastores, presbíteros e evangelistas, eles são responsáveis por administração da palavra, o diácono é aquele que cuida da igreja, é aquele que cuida dos membros, né? O diácono, ele faz a ponte entre o membro e o clero da igreja, que é os pastores, presbíteros, evangelistas e bispos, né? Enfim, o diácono, ele faz essa função de fazer essa ponte entre o membro da igreja e os pastores, a liderança da igreja, tá? Por exemplo, como eu já falei para os irmãos, tem igreja aí que tem 200, 400, 300, 500, 600 membros. Então o pastor não consegue fazer com eficiência todo o trabalho diaconal. É praticamente impossível. A igreja PL tem quantas pessoas que frequentam? 40. Já fica difícil. 40. O pastor, ele está fazendo esse trabalho diaconal sozinho, tá? Porque já começa a partir para um crescimento. Por exemplo, a igreja tem 40 pessoas ali. Se daqui 5, 6 meses dobrar de membros, já fica mais difícil ainda para o clero da igreja
fazer essas funções que nós estaremos vendo aqui, tá bom? A primeira função que eu acho que é essencial é o trabalho de visitação, tá? O diácono ele tem que ser um visitador, ele tem que trabalhar a intercessão e missão com eficiência, com eficácia, tá? E de que maneira ele pode fazer isso? Primeiramente, ele precisa estar atento aos doentes, tá? Não, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. Não é só os doentes que estão doentes fisicamente, mas aqueles que estão doentes espiritualmente, tá? O diácono tem que fazer essa função, essa ponte. Aos doentes que estão fisicamente, levar o óleo da unção junto com o ministro, tá? Orar pelos doentes. Foi me feita uma pergunta essa semana pelo irmão Antônio, e é uma pergunta muito interessante. Se o diácono ele pode estar ungindo a outros diáconos. Ele não pode estar ungindo a outros diáconos, porque essa função só é dada aos pastores, aos presbíteros da igreja, tá bom? Mais aos pastores, tá? Mas o diácono ele pode orar pelos doentes, ele pega o óleo da unção, que é consagrado pelos ministros na igreja, e pode orar pelos enfermos, tanto os enfermos espirituais, também como os enfermos físicos, tá bom? Isso ele pode fazer na ausência de um líder do clero, um pastor, um presbítero, ele pode fazer essa função, tá? Ele tem que visitar também aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades pessoais e familiares. O que é isso, pastor? E que é isso, diáconos? Isso simplesmente é aquelas pessoas que estão passando problemas, família, a discussões, a briga entre o marido e a esposa, ficar sabendo que há uma tendência do casal pensando em se separar, entre pais e filhos. O diácono vai fazer essa função de estar visitando essas famílias e estar aconselhando esses familiares, tá? Está trazendo um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Por quê? Porque essa visitação vai estar muito abaixo das funções agora que nós vamos falar abaixo agora, as demais 4 funções, que nós vamos falar sobre os cuidados dos membros. Por exemplo, nessas visitas de doentes e familiares, o diácono pode aconselhar as questões de fé, relacionamento, finanças e outros assuntos. Nas questões de fé, o diácono ele é responsável para estar fazendo aquele contato com as pessoas, sabe? O diácono tem que ter essa afinidade, ele tem que ter contato com as pessoas, porque nesse contato pelo WhatsApp, ele vai tratar de questões litúrgicas de fé, de relacionamentos, né? De aconselhamento no relacionamento, nas finanças das pessoas, porque tem muita gente, por incrível que pareça, irmãos, que não tem uma organização financeira, tá? E vocês podem estar aconselhando essas pessoas mediante a palavra de Deus, mediante a Bíblia, tá? Porque a pregação da palavra, irmãos, que o pastor traz na igreja, é na hora do culto, né? O pastor pode pregar a palavra em outros lugares? Pode, sim, mas como eu falei para os irmãos, se a pessoa tiver 100 pessoas na igreja, 40, 50 famílias, por exemplo, como é que o pastor vai fazer um culto levando a palavra de Deus para todo esse tipo de irmãos? É difícil, né? Então entra a função do diaconato de estar aconselhando. E tá, e quais outros assuntos que o diácono pode estar aconselhando? Enfim, a Bíblia ela trata de todos os assuntos da vida. Então o diácono pode estar aconselhando, tá bom? No sentido também de cuidado emocional. Isso daqui é o que hoje em dia mais pesa, irmãos. Porque o diácono ele precisa ouvir e oferecer suporte, tá? Gente, hoje nós estamos vivendo a era de doenças psicológicas, tá? Estresse, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, pessoas que estão entrando em depressão, tá bom? Então vocês, diáconos, vocês vão trabalhar nessa função de cuidado emocionais, aconselhamento de jovens, né? Aconselhamento de casais, aconselhamento de solteiros. Vocês vão trabalhar nessa ação também, porque isso faz parte do trabalho diaconal da igreja, tá bom?
Outro ponto também, ministério de oração. Vocês precisam ser ativos na oração. Ser ativos na oração, estar atentos às orações, tanto no culto como em casa também. Principalmente no culto. Quando a gente estiver orando por alguém, algum ministro estiver orando por uma pessoa, os diáconos precisam estar atentos a essa pessoa que está recebendo a oração, a essa pessoa que está recebendo a unção. Os diáconos precisam estar atentos a tudo que acontece no culto, principalmente quando está tendo a ação de libertação na igreja, tá? De libertação na igreja. Então, o diácono ele toma conta da organização da igreja em todos os sentidos. Veja bem, às vezes a gente dá a bênção apostólica lá no púlpito, porém o culto não terminou ainda, porque ainda tem pessoas que chegam depois do culto para conversar com a gente, porém vão receber oração, vão receber algum aconselhamento, às vezes cai endemoniada, então o diácono precisa estar ativo. Os diáconos são os primeiros que chegam na igreja e são os últimos que vão embora. Amém? São os primeiros que chegam e os últimos que vão embora. E precisa ser ativo na igreja. Tá bom? Apoio a eventos da igreja. Em eventos da igreja, como batismo, né? Os diáconos são aqueles que levam as pessoas que serão batizadas a participarem do curso de batismo. Os diáconos precisam saber que aqueles que não estão batizados na igreja, tá? Por exemplo, chegou uma família nova na igreja, o diácono ele vai abraçar essa família, vai receber essa família na igreja, vai conhecer dessa família, se eles são cristãos, de onde eles vieram, se não são batizados, bom? Para poder apoiar o pastor nesse sentido. Bem? Casamentos também, vocês trabalham, quando há casamento na igreja, vocês precisam organizar a igreja, tá bom? Para os casamentos, funerais, quando há funeral, vocês precisam dar apoio à família, por exemplo, uma família na igreja que morre uma pessoa, os diáconos precisam fazer essa ponte entre o pastor e as pessoas que estão em estado fúnebre, para estar realizando um culto fúnebre, uma celebração fúnebre. Lógico que os diáconos não vão fazer uma pregação fúnebre, mas vão auxiliar esses eventos também, porque tem igrejas que o funeral acontece dentro da igreja, não acontece num lugar público, como um cemitério, por exemplo. Né? Então os diáconos precisam dar apoio quando isso acontecer e nos demais serviços. Tá? Então, cuidados de membros, preste bem atenção nesses 5 pontos aqui, eu acho que são os principais do que acontece na igreja, no que os irmãos vão estar trabalhando ativamente, tá bom? Vamos pro próximo, então? Pronto. Esse aqui também é muito importante, tá bom? Agora a gente vai falar, no anterior a gente falou suporte de membros, agora a gente vai falar sobre o suporte do clero da igreja, sobre o suporte dos líderes da igreja, bem? Primeiramente, assistência pastoral, como falei para os irmãos. Os irmãos precisam estar atentos às necessidades espirituais dos líderes da igreja, dos presbíteros, dos evangelistas e dos pastores. Mas quem se tira o pastor? Gente, pastor é ser humano, presbítero é ser humano, evangelista é ser humano. Então todos nós precisamos um dos outros e vocês são a sustentação da base de oração da igreja. Lembra, uns anos atrás, há muito tempo atrás, tinha o ciclo de oração nas igrejas? E geralmente esse ciclo de oração sempre é dirigido pelos diáconos da igreja, tá? Porque eles oferecem suporte espiritual aos líderes da igreja, oferecendo oração, aconselhamento e apoio aos líderes da igreja. Gente, sem o apoio de vocês, sem o apoio dos obreiros de uma igreja, fica muito difícil um pastor ter o seu chamado pastoral feito com eficácia na igreja. Porque a tendência da igreja moderna é jogar tudo nas costas do pastor, nas costas do evangelista, nas costas dos presbíteros e achar que a gente é responsável por todas as ações da igreja. Não, a gente é um corpo, como Paulo fala lá em Coríntios, né? Em Coríntios, Paulo fala que nós somos um corpo e é igual uma máquina, um motor. Se tirar uma peça fundamental do motor, se tirar os pistões do motor, o motor não funciona. Também?
Se tirar uma peça do corpo humano, o corpo humano não funciona. Já pensou um corpo humano sem um pulmão? Não funciona. Amém? Sem um coração? Não funciona. Então, os diáconos têm que estar atentos às necessidades também dos pastores, tá? Porque a gente é ser humano e a gente precisa de ajuda, tá? E às vezes o olhar de vocês, vocês conseguem resolver problemas sem, às vezes, sobrecarregar o pastor. O diácono já resolveu o problema sem chegar no pastor. Aí o problema está resolvido, transforma a igreja numa ação ministerial completa. Amém? Segundo ponto, assistência litúrgica. Gente, vocês são diáconos, vocês podem ler as escrituras na abertura de culto. Amém? Pregação. Vocês podem fazer todas as funções da igreja, porque vocês estão no primeiro passo da entrada do clero, tá? Vocês podem preparar o altar, limpar o altar, deixar o altar preparado, preparar a Santa Ceia, fazer as lefas litúrgicas na igreja, tá? Por exemplo, já aconteceu muito isso, gente, e vocês diáconos têm que estar atentos a isso também. É aquele irmãozinho que pega no microfone e fica 40 minutos falando. Então, os diáconos precisam orientar essas pessoas a respeito de horários, amém? É lógico que é passado pelo pastor, mas também os diáconos têm que dar esse apoio, dar esse reforço. Aqui, na questão, já falei aqui na questão de som alto, som baixo, né? Então vocês fazem parte também das tarefas litúrgicas do culto. Por exemplo, já fui em culto que um visitante, uma banda visitante foi tocar e tocou quase 6 hinos, né? Então, antes de chegar os visitantes, perguntar ao irmão, o irmão vai cantar quantos hinos, tem a oportunidade de quanto, eu vou dar a oportunidade de quanto tempo os irmãos. Então, o diácono faz essa função na igreja também, amém? Bom, e ordem no culto. Isso daqui é muito importante na ação litúrgica, gente, preste bem atenção. Não pode, diáconos, deixar o culto se tumultuar, amém? Por exemplo, vocês estão na porta, não pode deixar nenhum animal entrar na porta, não pode deixar nenhuma pessoa embriagada, drogada, alcoolizada. Vocês têm que estar atento a tudo isso, tá? Se você vê que a pessoa chegou na porta do culto, ela tá meio tá assim, vocês conversem com ela, se ela estiver lúcida, adentrem ela para a igreja, mas se ela não estiver lúcida, fiquem de olho nela para não causar tumulto no culto. Nas crianças, não pode, amém? Não pode deixar crianças correndo na igreja, irmãos. Isso aí às vezes acontece, como se nós somos uma igreja pequena, às vezes acontece, né? E eu até sou pai, e às vezes a minha filhinha é uma bênção, em nome de Jesus Cristo, né? Mas não pode acontecer, a gente tem que estar atento às crianças no culto, tá? Está sempre olhando na ordem do culto. O culto não pode sair fora da sincronia, tá? Ainda mais quando alguém estiver pregando a palavra de Deus, tá? A gente que está pregando a palavra de Deus, em cima do púlpito, Satanás fica lutando para que nossa mensagem não chegue com eficácia no coração das pessoas. Então, vocês precisam estar em ordem no som, nem conversar com o pessoal do som, os diáconos têm essa sintonia com eles, né? Não pode, por exemplo, deixar propaganda aparecer no culto da internet, se possível, quando for passar alguma playback, olhar o playback antes com o pessoal dos grupos, para que não entre nada no culto, né? Eu já uma vez eu estava numa igreja e infelizmente a pessoa foi colocar o celular no culto lá e apareceu um áudio indecente no meio do culto, né? Então isso daí vocês têm que ter esse discernimento para que isso não aconteça, tá bom? Vocês precisam também dar suporte aos pastores e líderes da igreja no ministério da caridade, nas ações sociais da igreja, tá? Sociais da igreja. Vocês precisam participar das ações sociais da igreja, da caridade da igreja, ajudando a identificar os necessitados da comunidade da igreja.
tá? Porque, veja bem, uma igreja com 40, 50, 100 pessoas, às vezes o pastor não vai saber quem está passando por dificuldade financeira, está precisando de uma cesta básica, está precisando de uma ajuda para pagar uma conta de luz, uma água, etc. Então, os diáconos vão fazer esse trabalho de sincronização com a ação social da igreja. Amém? Perdão. Perdão. Então, irmãos, coordenando esforços para atender a todos. Vocês precisam coordenar esforços para atender a todos, tá bom? Ensino e treinamento. Vocês têm que dar futuramente, vocês vão ter capacidade para treinar novos membros da igreja, também? Porque, veja bem, quando os diáconos, futuros diáconos, forem se consagrarem a diáconos, vocês serão espelhos para ele, tá? Porque aí o treinamento da ação, do fazer, será dado por vocês. De como fazer, de como se trabalhar, como fizer, vai ser dado por vocês, tá? Vocês vão ajudando essas pessoas que estão na igreja a se aprofundar e compreender a fé das escrituras. Não é dar aula de teologia, tá? Vocês vão, por exemplo, ensinar os jovens, vão, por exemplo, irmãos, dar início àqueles que são novos convertidos a entender a Bíblia. Né? Eu tinha um trabalho fantástico numa igreja que eu passei, que eu achava super interessante. Quando chegava um novo convertido na igreja, os diáconos da igreja recebiam aquela pessoa e davam uma Bíblia para aquela pessoa e ajudava ela a entender um pouco da Bíblia e fidelizava essa pessoa na igreja, tá bom? Visitas domiciliares. Esse aqui é muito importante, né? Lá a gente vimos o suporte nos membros, vocês visitar os doentes, visitar as pessoas. Agora vocês precisam também conhecer e visitar alguns membros da congregação. Tá? Vocês que são diáconos, vocês têm que fazer esse trabalho. Como assim, pastor? É lógico que às vezes a gente tem muitas pessoas que não gostam de receber ninguém em casa, né? Mas quando vocês fizerem visitas domiciliares aos membros da igreja, é no sentido de você, olha, eu sei onde é que fulano mora, qual o endereço dele, né? Já fui na casa dele. Assim você assessoria o pastor. Por exemplo, pastor, preciso ir na casa do fulano, o fulano está doente. Aí o pastor vai buscar os dados do irmão, não tem os dados do irmão na igreja. Aí vai perguntar para quem? Para fazer a visita? Para os diáconos. Amém? Então tem que trabalhar com sincronia com a secretária da igreja, que pega todos os dados dos membros da igreja, com os diáconos, porque os diáconos vão fazer essa função braçal de pegar os dados dos irmãos, de estar atendendo essas pessoas, de estar fazendo a ficha cadastral dessas pessoas e passar para a tesouraria, para a secretária da igreja. Amém? Amém, queridos? Também o diácono tem a função na igreja, irmãos, e, veja bem, de estar passando a salva. Quando a igreja é muito grande e tem o hábito dos irmãos diáconos passarem com a salva, os diáconos também podem fazer passar a salva. Como a prefeita do Vô tem a liturgia das pessoas levarem até o gasofilácio. Então, por exemplo, vocês futuramente, quando tiver muita gente na igreja, vocês vão precisar organizar isso, né? Às vezes tem dois ou três gasofilátrios e organizar as filas certinho para que não haja tumulto e não haja acidentes, né, irmãos? Bem, vamos lá para o próximo então, e último. Terceiro, agora a qualidade dos diáconos. Nós falamos sobre o acolhimento de membros, como você deve tratar os membros, como vocês devem trabalhar em apoio aos ministérios clérigos, aos pastores, né, aos presbíteros e aos evangelistas. Agora nós vamos falar sobre a qualidade de vocês. Qual que é a qualidade que o diácono tem que ter na igreja cristã? Primeiramente, Paulo já fala isso, né? Honestidade e integridade. Padrões éticos morais refletindo a imagem de Cristo. Por que eu estou reforçando nisso, irmãos? Veja bem, por incrível que pareça, as primeiras pessoas que influenciam os novos visitantes e os membros são vocês. Não é pastor, não é evangelista, não é presbítero. Quem recepciona os irmãos da igreja e tem a função de recebê-los com excelência é a diaconia, são os diáconos.
Então, por isso, vocês precisam ter padrões de éticos e morais dentro da igreja, tá? Por exemplo, gente, não pode falar gíria dentro da igreja, né? Quem faz, tem esse costume, se começa a se policiar, porque não pode falar gíria, não pode chamar a pessoa pelo apelido, não pode ter chocarrice dentro da igreja, brincadeira dentro da igreja, entendeu? Não pode, porque vocês são exemplos éticos e morais. Há uma frase que eu li e eu levo isso comigo, uma frase muito interessante, que é intimidade gera desrespeito. Por que você está falando isso? Por quê? Porque tem muita gente que vai estar chegando à igreja e vê os padrões éticos e morais dos diáconos, eles vão achar que tudo pode fazer o que querem na igreja, entendeu? Mas, pelo contrário, nós devemos refletir a imagem de Cristo, né? Nós somos aqueles que levam a mudança às pessoas através de Cristo Jesus. E os nossos padrões éticos e morais têm que refletir nessas pessoas dentro da igreja e fora da igreja, tá bom? Então, dentro da igreja, não falar gíria, não ficar falando com as pessoas de uma maneira torpe, em cima do púlpito, não ficar com chocarrice, não usar jargões, né? Porque vocês são exemplos de honestidade e integridade, né? Em todos os sentidos. E ter compromisso com a fé, né? Compromisso com a fé é interessante que a qualidade de vocês, como eu falei, vocês são o esquadrão de frente da igreja, vocês são capazes de compartilhar isso com outros, como eu falei para os irmãos, né? As pessoas gostam muito do pastor, dos ministros, daqueles que estão lá no púlpito, quando é na hora de ministrar a palavra, gostam do ministro de louvor quando é na hora de cantar, mas na hora de ter compromisso com a fé, no sentido de apresentar isso na prática dentro do culto, é os diáconos. Por quê? Porque é o esquadrão de frente. Receptividade, o carinho com as pessoas, na hora de, por exemplo, levar as pessoas lá na frente para sentar. Uma coisa que não pode ter na igreja é vocês que vão estar na porta da igreja, aquele burburinho, aquele monte de pessoa na porta, não pode, tá? Conversando no fundo, não pode. Então, os diáconos, vocês vão ter que ter esse trabalho, vai ser difícil, mas vão ter que começar a trabalhar, não deixar as pessoas na frente da igreja conversando umas com a outra. Isso não pode. Tem que fazer as pessoas assentarem, entrarem na igreja e ouvirem a palavra de Deus, porque fazendo isso, vocês fazem a pessoa compartilhar e participar do culto. Amém? E isso é um compromisso com a fé. É difícil, né? Mas é um trabalho do diácono. Né? Não pode deixar aquele muvuco lá na porta, lá as pessoas falando. Né? Tem que chegar lá, irmão, não pode ficar na porta que entra lá para dentro e senta. Por quê? Porque isso chama atenção para as pessoas que a igreja é desorganizada. Tá? Chama atenção para que aquilo que está sendo falado no púlpito não é importante. Né? Veja bem, que os novos convertidos vão ver. Vai lá, os crentes antigos, tudo lá para fora. Antigamente era a cantina, né? A famosa cantina, né? Quando começava o pastor a ministrar, um monte de gente ia para a cantina. Não, né? Todo mundo para a cantina. Ou ia para o banheiro. Ou ia conversar lá fora. Então isso não pode. O diácono tem que ter essa função. Tá? E tanto de olhar o que está acontecendo dentro da igreja, como o que está acontecendo fora da igreja. Tem que estar atento ao que está acontecendo fora da igreja. Por exemplo, a igreja está tendo, por exemplo, passa muito carro na rua. O diácono tem que estar atento ao que está acontecendo na rua, onde a igreja está locada. Tá bom? Liderança, queridos. Essa aqui é muito importante. A partir do momento que vocês forem ungidos, vocês serão líderes também. Tá? Líderes diaconal. E todo líder é servo, como disse Jesus. Vocês serão líderes, servos. Vocês têm que ter a capacidade de liderar com humildade e se submeter à autoridade. Né? Como vocês são exemplos, vocês serão líderes, bons líderes, mas também capazes de liderar a comunidade, se submeter à autoridade pastoral da igreja. Ok?
ter sabedoria e discernimento, tá bom? Tá atento às necessidades da igreja e tomar decisões, como falei para os irmãos. Por exemplo, às vezes está acontecendo, a gente está numa igreja, o pastor está na igreja pregando em cima do púlpito, tá? Aí acontece algo lá na escolinha. Vão ter que parar o culto, parar a pregação para chamar o pastor para resolver o problema na escolinha? Não. Os diáconos terão que resolver junto com os professores da escolinha, né? Por exemplo, uma criança está chorando muito, está chorando muito, está chorando muito. Chama o diácono vai lá e chama os pais, e leva os pais até lá, até a criança. Amém? Discernimento, as necessidades da comunidade para tomar decisões rápidas, ok? E ter amor e compaixão. O diácono precisam ser amorosos e ter compaixão, irmãos, compaixão um pelos outros, porque a compaixão não leva a gente a subjugar o outro, não leva a gente a querer ser mais do que o outro, pelo contrário, leva a gente a servir ao outro, amém? Ter cuidado e preocupação com os outros. Isso daí, irmãos, vocês precisam ter cuidados e compaixão, preocupação pelos outros, porque o trabalho diaconal é a linha de frente, é o maior, vamos dizer assim, é o maior exemplo, né? Quando a igreja tem bons diáconos, com certeza o trabalho de evangelização, o trabalho de ganhar novas almas vai ser cumprido. Porque em que sentido? Por que isso, pastor? Veja bem. A gente tem o trabalho de levar as pessoas para a igreja, prega o evangelho, demora um mês, 2 meses para trazer essa pessoa para a igreja. E essa pessoa chega na igreja, ela não é bem recebida, ela não tem um amor, uma compaixão mostrada de primeira. O que ela vai fazer? Ela vai se sentir constrangida. Ela vai se sentir constrangida e é muito difícil que ela volte para a igreja. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. E se tiver alguma dúvida, posta aqui no grupo que a gente vai estar respondendo em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.